Hoje eu queria falar sobre o debate da esquerda radical contra a esquerda moderada que aconteceu no canal Spectrum. Esse mesmo canal onde ocorreu o debate viralizado, famoso, do Jones Manuel contra aqueles 20 imbecis. Só que esse debate que aconteceu há 3 dias atrás das esquerdas tem um formato diferente. São 3 contra 3 e eu achei muito mais interessante esse último debate do que aquele que viralizou. Do lado da esquerda radical, a esquerda marxista e os comunistas estavam Jones Manuel, Caroline Sardá e Chavoso da USP. E do lado da esquerda moderada estavam Frederico Crepe, um tal de Charles que eu não conheço, e Loconte também, que eu não conheço o trabalho, só conhecia de nome. Desses 3, o único que eu conhecia é o Crepe. Então, de um lado, você tem 3 marxistas comunistas, 3 militantes excelentes, né, representatividade total, fechamento total, né, o Jones, a Sardá e o Chavoso. E do outro lado, você tem os reformistas, né, os trabalhistas ou desenvolvimentistas. O debate foi dividido entre 2 blocos, ou seja, 2 temáticas. A primeira temática é: só a Revolução Brasileira pode libertar o Brasil do imperialismo. E o segundo bloco do debate, a segunda temática, foi: direitos conquistados por reformas podem ser perdidos na próxima crise do capitalismo. Esse primeiro bloco, sobre Revolução Brasileira, que pode... Só a Revolução Brasileira pode libertar o Brasil do imperialismo, eu achei interessante, porém achei um pouco zoneado. E quem mais acabou falando mais, debatendo mais nesse primeiro bloco foi o Jones Manuel e o Frederico Crepe. Os outros 2 participantes de cada grupo não participaram muito nesse primeiro bloco. A Caroline Sardá e o Chavoso da USP falaram mais no segundo bloco. Então, resumindo tudo, porque são 2 horas e pouca de debate, claro que eu não vou falar tudo. Resumindo o primeiro bloco, os comunistas acreditam que só com a revolução a gente é capaz de se libertar do imperialismo. E do outro lado, dos reformistas, eles acreditam que só com base nas reformas podem ser estruturais ou significativas, que eles são capazes de, sei lá, combater o imperialismo. Só que dentro do sistema capitalista, e isso é meio quase que contraditório, né? Você não vai se libertar do imperialismo nesse sistema capitalista. Só que esses reformistas não souberam explicar como que eles vão se libertar do imperialismo, né? Através dessa reforma. Porque do lado dos comunistas eles falam: vai haver uma reação, né? Toda vez que você tenta esquerdizar, entre aspas, né, que você tenta fazer uma reforma que garante direitos trabalhistas, uma reforma mais significativa, você vai ter uma reação, seja através de golpe, seja através de ditadura, de repressão, etc., violência estatal, vai ter uma reação. E do lado dos desenvolvimentistas, eles não souberam responder como que eles iriam lidar com essa reação. Porque o que pega para eles contra os comunistas é a luta armada. Da mesma forma que a direita liberal usa o pretexto contra os comunistas: ah, vocês são violentos, vocês vão pegar em armas e tal. Então eles criticam o quê? A violência do oprimido e não do opressor. Porque a violência do Estado, as guerras já acontecem hoje, né? A violência que acontece contra indígenas, quilombolas, já acontece hoje. A violência eu não posso falar aqui a palavra, política, isso já acontece hoje. Então, você tem que ser meio liberal para você não ser comunista, né? Ou seja, não ser revolucionário, né? Ser contra-revolucionário, porque vai ter
luta armada, sendo que isso não é o centralismo da questão, né? Nem toda a revolução, né, vai para a luta armada necessariamente. Então o Jones Manuel, nesse primeiro bloco, perguntou 4 vezes para os 3 reformistas como que vocês vão fazer caso houver a reação, né? E será violenta. Como que vocês vão fazer? E nenhum deles souberam responder naquele primeiro momento. Nenhum deles souberam responder. Depois eles dizem que os comunistas são utópicos, né? Ou seja, eles estão seguindo a materialidade. Isso é fato. Vai vir através de golpe, vai vir através de violência, vai vir através de repressão, etc, etc, etc. Então, cara, teve um momento engraçado do debate que eu não sei quem, não lembro quem falou especificamente, se foi o Charles ou o Loconte, né? Falou assim: ah, não, mas a gente, depois da gente fazer a reforma, né, se houver reação, aí cabe aos revolucionários. Cabe aos revolucionários irem lá no front e fazer guerrilha, né, e lutar. Meio que tipo assim, nós não, a gente só faz as reformas. O grosso mesmo fica com vocês, né? Agora, os comunistas também defendem reformas estruturais, tá? Reformas mais significantes. E só um adendo aqui, quando a gente fala de reação, é porque o Brasil, vale destacar aqui que o Brasil é anticomunista, tá? O Brasil nunca tivemos um governo de esquerda raiz, podemos dizer assim. Tivemos desenvolvimentista, né? Tivemos ditaduras, tivemos governos neoliberais, né? Entre aspas, o que chega um pouco próximo da social-democracia, que eu não chamo isso de social-democracia, jamais. Mas esquerda raiz, reforma agrária, né? Combate à fome estruturalmente e não paliativo, certo? Acabar com a escala 6x1, né? Garantir mais direitos trabalhistas, tirar o capital da mão, tirar o poder da burguesia e por aí vai. Bom, e é claro que eu fecho com os revolucionários, né? Eu fecho com o Jones, com a Sardá e com o Chavoso. E eu não lembro quem falou isso, mas alguém falou assim: ah, mas depois da Revolução vai trazer mortes, vai trazer massacres e tal, etc. Então, são pessoas do lado de lá que se incomodam com a violência do oprimido, né, e não do opressor, e não conseguem enxergar uma agressão, né, atual, né, um Estado agressor atual. Pessoal, enquanto não houver uma mudança estrutural, enquanto não houver uma revolução, a gente sempre vai ficar brincando de democracia ou ditadura militar. A gente sempre vai ter ameaça autoritária, ameaça ditatorial. Uma hora ali, acho que foi o Locombe, falou: ah, Jones, então você é autoritário, então você vai governar com autoritarismo, né? A ideia não é essa, né? Não é isso. Bom, eu vi os comentários do vídeo, né, do debate, e estavam elogiando muito o Krepp, falando que Krepp estava à altura do Jones, né, um grande intelectual, né, na mesma altura do Jones. Eu já discordo isso, respeito a opinião de vocês. Eu discordo, acho que o Jones é muito mais papo reto, né, tem muito mais conhecimento, né, e dados, né. O Krepp tem, sim, muitos dados históricos, né. Ele é professor de filosofia, se não estiver enganado, né. Ele tem conhecimento, sim, mas não é tanto da minha ideologia, né. O Jones acredita que o Krepp pode ser um aliado, tanto que ele ficava brincando, né, pro Krepp: pô, você devia estar do lado de cá,
você não deveria estar do lado desses caras aí não, entendeu? Um aí é liberal, o Jones falando assim. Só que eu acho que o Krepp teve ali alguns momentos de debate que ele atrapalhou o debate. Né? Ele estava se achando tanto que ele, no primeiro bloco, por exemplo, ele não deixava os companheiros falar praticamente. E nem deixava o Jones falar. Às vezes ele interrompia. E às vezes, quando não era ele falando, ele pegava uma conversa paralela e interrompia. Não, mas eu queria pegar um negócio aqui, com um dado histórico, sabe? Uma coisa que ele lembrava, que, sabe, parece que tudo gira ao redor dele. E ele mudava de assunto. Quando o Jones perguntou sobre como é que vocês vão combater o imperialismo sem ser revolução, Krepp não soube responder. Né? Ele puxou ali alguns dados históricos e tal, mas não soube responder na lata. Não, vamos fazer isso, isso, isso. Vamos fazer assim, isso, assim, assim. Até em alguns momentos eu vi o Krepp, no segundo bloco, falando junto com a Sardá. Ele não deixava nem a Caroline Sardá falar. Então no vídeo dele você vê um Frederico Krepp que fala no mesmo tom de voz, mansinho, baixo, né, para parecer mais intelectual, mais sabichão e tal, né? E ali no debate você vê um outro Frederico Krepp, um cara que fala gritando. É a primeira vez na minha vida que eu vi ele elevar o tom de voz, interromper, falar alto, né? Querer estar tete a tete ali com o Jones, disputar conhecimento com o Jones, etc. Bacana, acho isso legal. Mas ficou meio forçado, sabe? Pessoal, o Krepp é contra-revolucionário, ele deixou muito bem claro, tá? Eles acham a revolução irrelevante. O Krepp achou que toda revolução acaba, né? Não termina bem. E aí o Jones contrapartiu, né? Ele contra-argumentou, ele falou, não, você vê aí o Vietnã, você vê aí, né, a China, outros lugares aí. Então, assim, então, cara, não é socialista, não é revolucionário, não é, podemos dizer, da esquerda raiz. Admiro o desenvolvimentismo, admiro as reformas significantes, as reformas estruturais, sim, acredito também. Mas, ao mesmo tempo, me pareceu muito, condescendente com o sistema capitalista, sabe? Tentar fazer um capitalismo menos predatório, podemos dizer assim. Porque essas reformas seriam dentro do sistema capitalista. Só que aí, sem revolução, entra a direita, a oposição. O governo que entra de oposição vai revogar tudo. Todas as reformas, todas as conquistas que a gente conseguiu, vem um governo lá, podemos dizer, de direita, neoliberal ou de extrema direita, revoga todas as reformas. E a gente fica nessa brincadeira. E a gente não consegue progredir nunca. A gente dá um passo para trás, vem outro governo e põe a gente num retrocesso. Dá 3 passos. A gente dá um passo à frente, aí vem um governo de oposição, de direita, e retrocede e bota 3 passos para trás. E no segundo bloco achei interessante também sobre os direitos conquistados, com a seguinte temática, né? Os direitos conquistados por reformas que podem ser perdidos na próxima crise do capitalismo. E isso já acontece hoje em dia. Né? Quando a gente tem a crise do capitalismo, a gente vê as reformas indo por água abaixo, né? Sendo revogadas. O maior exemplo disso tudo foi o governo Bolsonaro, por exemplo, né? Que chegou e desfez muita coisa. Acabou com os programas sociais, com as políticas públicas, né, do governo Lula, etc. Né? Revogou muita coisa. E aí, quando o Lula ganhou agora, ele também revogou muita coisa que o Bolsonaro fez. E aí, mais uma vez eu falo, se vocês querem reformas estruturais, né, que sejam mantidas por um longo tempo, né, uma progressão de verdade, só através da revolução. Porque o capitalismo vai entrar em crise
e vai o quê? Vai dar uma rasteira, simples assim. Bom, a minha opinião é o seguinte, eu não sei se o CREP é um aliado, não sei se eu posso considerar um aliado, né? Mas eu achei que o Johnny Manuel deu uma aula para o CREP e para essa galera reformista. Essa é a minha opinião. Eu gostaria de saber da opinião de vocês. Respeito totalmente qualquer opinião aí divergente, não tem problema, tá? Isso é tranquilo. Então quero saber o que vocês acharam desse debate, se vocês acompanharam esse debate, se vocês assistiram esse debate. Comente aí embaixo. Eu sou o Scud. Se inscreva nesse canal, seu comentário será lido. É muito importante a sua inscrição para a gente continuar crescendo, né? Meu canal ele estava estagnado por conta de uma de uma ação, né, da plataforma, né, que acabou me punindo de certa forma, e agora estou tentando recuperar. Então eu preciso muito da sua inscrição e quem puder apoiar, se você curtiu o meu trabalho, quiser apoiar o canal, eu vou deixar o Pix na descrição. Achei interessante esse debate, né? As pessoas estavam pedindo um debate entre o CREP e o Jones. Seria interessante também, né? É isso. Obrigado por assistir. Tamo junto na luta. Valeu, falou.